Essa é a segunda variável, eficácia e estabilidade. A terceira variável é a variável conteúdo material. O que eu chamei de conteúdo material? Conteúdo material é se você sabe claramente o que é gasto em saúde, o que é educação, quer na Constituição, quer em lei. A lei taxativamente ou claramente identificando que pode ser reputado gasto em saúde ou gasto em educação? Em educação, sim. Mas em saúde, a grande controvérsia que, por exemplo, leva o Estado de Minas Gerais e aí me permitam, eu estou trazendo dados do próprio Tribunal de Contas do Estado. São relatórios de execução do Estado. Houve ano em que o Estado de Minas Gerais chegou a considerar como gasto em saúde R$150 mil do canil da PM. Por mais que a gente trabalhe com expansionismo sanitário, por mais que a gente queira expandir o conteúdo do que é saúde, o canil da PM com R$150 mil, venhamos e convenhamos, não é propriamente uma ação em serviço público de saúde para atender universalmente cidadãos. Eu não estou falando de Minas Gerais estritamente, fica parecendo que eu estou focando o Estado. Não, vejam, o Ministério da Saúde divulgou em 2008 a nota técnica 14, depois eu disponibilizo para quem tiver interesse, é um bom tema de pesquisa, a nota técnica 14, que dizia que dos 27 estados da federação, incluído o Distrito Federal, 13, ou seja, praticamente metade, descumpre a emenda 29. É para o Estado aplicar 12% da receita de impostos e transferências constitucionais. Desses 13 municípios, desses 13 estados, metade da federação aplica muito menos do que os 12%. Minas mesmo está na faixa de 7%. Pergunto, não é o dinheiro que falta e por isso Ribeirão das Neves não tem que complementar porque a sociedade na ponta exige mais do prefeito? Vejam, se o Estado é omisso, se o Estado é ausente, saúde continua sendo uma prioridade social, alguém paga a conta. Isso repercute na esfera jurídica dos municípios, porque isso para no judiciário. E aí eu vou chegar na União daqui a pouco, porque a União também não é santa. Me permitam usar essa terminologia no sentido vulgar, mas a União é regressiva. O gasto federal em saúde não atende ao princípio da progressividade das políticas públicas. Se a gente parar para enfrentar a sério, eu imagino que vocês já tenham ouvido falar de progressividade. Né? Progressividade nas políticas públicas, vedação de retrocesso. Mas o que é progressividade se não um comprometimento ao longo do tempo com a expansão e a universalização de atendimento, ainda mais na saúde? Eu defendo e defendi na tese que a progressividade somada ao princípio da vedação de retrocesso significam também vedação de estagnação. A União está estagnada no patamar de 1,7% do PIB. O gasto federal em saúde, há 10 anos, estagnou-se num patamar a despeito de a Receita Federal, nesse mesmo período, haver crescido muito mais. Ora, se ela continuar arrecadando e cada vez em um volume maior, concordam comigo que no binômio possibilidade e necessidade ela poderia mais? A União pode aplicar mais em saúde. Tanto é que o projeto que tramita no Congresso, os projetos que tramitam um na Câmara e outro no Senado, falam em exigir da União 10% da receita corrente bruta. Algo que seria 110 bilhões de reais nesse exercício financeiro de 2011. Agora vocês vão me perguntar, e quanto ela está aplicando em 2011? Se ela poderia, na regra do projeto que está tramitando e que nunca sai do papel, aplicar 110 bilhões, quanto a União aplica? 60, 65 bilhões de reais. E aí, vejam, se a União é estagnada, a regra constitucional para a União está estagnada. Porque não há definição clara de conteúdo na Constituição sobre quem faz o quê e o que é gasto em saúde ou não, diferentemente da educação. Se não há essa regra clara, a União estagnada em 1,7% do PIB e a sociedade demandando serviços em saúde só tem duas saídas. Ou se expandem os serviços privados, ou vai ser pressionada na esfera judicial o ente da federação mais frágil, que no caso é o município. Não é à toa que a judicialização reverbera tanto sobre os municípios. A União está estagnada literalmente no seu patamar de 1,7% do PIB, por quê? O que o estudo demonstra?
Porque a regra do artigo 77 do ADCT da Constituição, que é transitória, que é instável, que é prejudicial ao conteúdo do direito à saúde, fala que a União deve aplicar no setor apenas o que ela aplicou no ano anterior. Todos os demais entes são um percentual da receita. Vejam, o Estado deve aplicar 12, o município aplica 15 da receita de impostos e transferência. E a União é percentual da sua receita? Não. A União não tem obrigação de proporcionalidade de gasto em saúde em face do quanto arrecada. A União aplica em saúde o que ela aplicou no ano anterior, corrigido apenas pela variação nominal do PIB. Vamos entender o que é variação nominal do PIB? É o quanto a economia cresceu, repercutido, claro, a inflação. O cálculo, né? O montante da inflação. E a economia não tendo crescido, obviamente o volume muito menor. Quero de novo que desafiem e testem. Quem cresce mais rápido, o PIB ou a receita tributária da União? A tendência dos últimos 10 anos, e é só sobre isso que eu posso fazer conclusões, porque meu estudo ele foi um estudo de caso, ele tem dados empíricos para provar tudo que eu estou alegando, é que nos últimos 10 anos a receita tributária foi muito mais veloz do que o crescimento do PIB. Então, de novo, eu volto a sustentar. Não há conteúdo definido para o direito à educação, assim como não há estabilidade, assim como a própria saúde sofre de um problema de eficácia das suas normas, porque ainda reclama lei complementar. São 10 anos, desde a emenda 29, que esperamos pela lei complementar, sendo que nos últimos 5 há uma inconstitucionalidade por omissão. Mas eu falei que são 6 dimensões e até agora eu expliquei 3 ou 4, né? Eu expliquei para vocês a dimensão da eficácia, da estabilidade do conteúdo. Tem também a dimensão das competências. Para mim, que quero abordar o tema saúde e educação, mas cruzado, referido ao Pacto Federativo, é essencial pensar em competências. E, de novo, me permitam retomar o município de Ribeirão das Neves. Os municípios que eu pesquisei, eu vou falar agora pela média, dos 26 municípios que eu pesquisei de 2003 a 2008, o excedente médio, Guilherme, foi de 43%. Os municípios, em média, os municípios mineiros, em média, gastam acima do mínimo, o mínimo é 15%, da receita de impostos e transferências. Os municípios mineiros, no período que eu observei, que é de 2000 a 2008, gastaram, em média, 43% acima do quanto tem dever de gastar. Agora, pergunto, esses 43% não estão fazendo falta na urbanização de vilas e favelas? Não estão fazendo falta para as outras competências públicas municipais? Falta recurso para o município. Se ele tem que ficar custeando sozinho a universalização da saúde, não avança. Então, repartição de competências é essencial. Essencial, é definitivamente essencial. E aí eu quero mostrar para vocês o que eu observei no meu estudo do ponto de vista de competência. A União tem papel integrador na saúde? Porque na educação tem. E não foi uma conquista gratuita, não caiu do céu. A educação passou por 3 emendas constitucionais. Eu vou repetir. Ainda que houvesse regra originária para a educação não se descuidou de corrigir os desvios de rota. A União foi tentando diminuir, até pela política econômica do período de estabilização do Plano Real, a União queria aplicar menos do que era obrigada em educação. Mas a área da educação se organizou, se mobilizou, houve pressões consistentes e 13 emendas foram aprovadas. A 14 de 96 trouxe o Fundef, então trazendo a demanda de universalização do ensino fundamental, criando um fundo que criasse um mecanismo contábil de controle, mas estabelecendo a obrigação da União de complementação dos entes subnacionais que aplicassem menos do que o mínimo nacional, porque tem um valor nacional de referência por aluno no ensino fundamental. Você começa a ter mecanismos mais objetivos de controle. Mas não foi suficiente. A emenda 14, depois a União começou a burlar essa complementação. Na sequência, o que a educação obteve? A emenda constitucional 53, que aí ampliou o Fundef para o Fundeb.
e qualificou um pouco mais a complementação da União, criou mais regras para a União, um outro patamar de pensamento para não deixar a União com essa tendência de só deixar a conta da fatura para os estados e os municípios. Né? Só descentralizar a execução e não repassar a receita. Bom, a terceira emenda foi a emenda 59, e ela é belíssima porque ela já trabalha na saúde, na educação, uma questão muito mais avançada. Agora a educação começa a trabalhar não mais em patamar só de gasto, mas também tem metas qualitativas. Passou a ser cada vez mais clara a ideia do plano decenal de educação. Além disso, fala-se agora em meta do PIB. A emenda 59 trouxe a perspectiva de que não é mais só volume de gasto pela receita de impostos da União. Não, eu tenho um compromisso da riqueza nacional com a educação. A educação já está começando a falar em meta de aplicação de recursos em percentual do PIB. É outro patamar. É claro que a educação não está perfeita e acabada. Eu não estou fazendo um estudo cego às dificuldades e limitações da educação, sobretudo do ponto de vista da qualidade. Não adianta ter muito dinheiro e não haver uma aplicação adequada dos recursos. Mas é para isso que existem os planos decenais. É para você corrigir os desvios. Inclusive, o governo federal agora está lançando uma divulgação na mídia para tentar valorizar os professores. A valorização do magistério é uma meta consistente. Para trabalhar cada vez mais a qualidade do ponto de vista de nota média, sobretudo nos exames internacionais, o PISA é a referência. Então, o IDEB é um índice de desempenho do ensino básico. Então, você também está medindo desempenho, você tem avaliação de qualidade. Agora, pergunta, e a saúde? A saúde não era a regra originária, a saúde ingressou com um patamar de gasto mínimo com a emenda 29, teve idas e vindas, sobretudo numa espécie de competição setorial com a Previdência. A Previdência Social e a saúde são dois do tripé fundamental da Seguridade. E houve um racha. A Seguridade hoje vale menos do que valia em 88. A Seguridade Social não se efetivou como sistema de concepção de bem-estar social. Por quê? Porque a Previdência passou a correr por fora para captar os seus recursos. E a Previdência, abaixo dos juros, que a principal despesa do orçamento federal é a rolagem da dívida. Abaixo dos juros, a gente já vai ter a política pública de previdência social. E aí a saúde competir com a previdência é impossível. Foi por isso que a saúde começou a se entrincheirar no campo da CPMF. Por quê? Porque ela não conseguia mais, dentro do orçamento da Seguridade Social, se defender. Ora, mais uma vez, tem regra constitucional clara dividindo a competência entre União, Estado e município no âmbito da saúde? Não. Você tem regulamentação do ponto de vista do SUS, mas você não tem definição clara de financiamento, de custeio. Por isso que é tão fácil transferir os custos da universalização do SUS para os municípios. Você descentraliza os serviços em saúde, mas a perspectiva do quanto custa atender mais tantos leitos UTI neonatal? Quanto custa expandir efetivamente uma rede de atenção básica com médicos e tudo mais? A União participa desse processo, ela complementa? Não complementa. Mais uma vez eu vou repetir, a União estagnou seu patamar de gasto porque ela apenas aplica o do ano anterior corrigido pela variação nominal do PIB. Tem vários estudos do IPEA comprovando que o patamar de gasto federal em saúde regrediu quando comparado ao volume total de gastos públicos no SUS. Vou repetir para todo mundo perceber. Houve regressividade quando penso o volume de receitas da União. Era a primeira informação que eu dei para vocês. O gasto em saúde, proporcionalmente a tudo que a União gasta, regrediu nos últimos 10 anos. Como também regrediu o gasto federal em saúde no volume total de gastos públicos no SUS. Você bota o quanto o Estado gasta, bota o quanto o município gasta, bota o quanto a União gasta. Em 2000, quando veio a emenda 29, a União era responsável por quase 60%. E hoje, 41, 42%. Vocês acham que isso se faz de forma gratuita? Vocês acham que isso é neutro? Não é neutra a regressividade do gasto federal no SUS.
Isso tira a possibilidade de um sistema efetivamente universalizável. Eu estou falando de sistema único, mas eu quero que cada vez mais vocês entendam. O sistema único de saúde é cada vez mais um sistema enfraquecido porque não universalizável. E é onde eu falei, das duas uma, ou você entra na justiça ou você contrata plano de saúde particular. Então, do ponto de vista de conteúdo, a gente tem esse problema. Do ponto de vista de competência, não há definição clara. E aí, para fechar as dimensões, trazer um pouquinho mais a parte final do texto, já caminhando também para o final da apresentação, além da eficácia, além da estabilidade, do conteúdo, das competências, eu estudei a progressividade e as sanções. Como se dá a progressividade do gasto em educação? Acabei de dizer para vocês que houve 3 emendas depois do texto originário da Constituição, buscando assegurar progressividade, não só em patamares quantitativos, mas também qualitativos. Eu vou dar só um exemplo. A mera mudança do ensino fundamental para o ensino básico já nos permite exigir ensino infantil universalizável. Não precisa mais tematizar apenas em ações individuais no varejo que creche é uma obrigação do Estado sob pena de crime de responsabilidade. Tem metas de universalização do ensino médio, meta de universalização do ensino infantil, de jovens e adultos. Nós começamos agora a ampliar a perspectiva. É claro, de novo, eu entendo que não adianta só falar em botar todo mundo para dentro, tem que haver avaliação de qualidade. Mas quando você começa a falar em universalizar ensino infantil, você não trata só de 1ª a 8ª série ou de 1ª a 9ª série, você começa a trabalhar a formação da criança desde antes. Então, a emenda 53, ela foi um avanço qualitativo, houve progressividade da educação. E, de novo, pergunto, a saúde, do ponto de vista das normas constitucionais, a saúde, mesmo do ponto de vista das normas infralegais, ela avançou? Hoje, o que nós temos efetivamente de gasto em saúde definido como dever de aplicação em saúde? Uma resolução, que é a de número 322, quem quiser pesquisar. Hoje, para a saúde, nós só temos uma resolução, 322 de 2003, que diz o que pode ou não ser considerado em saúde. Pergunto, os estados e municípios, especialmente os estados, respeitam a resolução 322 do Conselho Nacional de Saúde como regra clara que define o que é ou não gasto em saúde? Não. Eu tenho visto algumas ações civis públicas e trazendo isso à baila. Algumas ações civis públicas começando a dizer que a lei complementar... Olha que interpretação jurídica interessante para quem quiser depois trabalhar isso em série de estudos mais aprofundados. Tenho lido ações civis públicas dizendo que a lei orgânica do SUS já é uma lei complementar porque teria sido recepcionada como tal. Vejam, a lei orgânica do SUS é de 1990. A emenda 29 é de 2000 e só a partir de 2000 é que se exigiu lei complementar. Então, tecnicamente, a lei orgânica do SUS anterior teria sido recepcionada como lei complementar, me daria os fundamentos. E a resolução 322 de 2003 do Conselho Nacional de Saúde seria apenas uma espécie de regulamentação infralegal de uma lei já existente. Então não há por que negar validade à resolução 322 do Conselho Nacional de Saúde. Então as estratégias de alguns estados, em Minas Gerais talvez seja aquilo que a gente possa discutir depois, de dizer que não há regra para definir o que é ou não gasto em saúde, o judiciário já começa a lançar luz nisso. Tomara que daqui a pouco a gente firme entendimento nesse sentido. Ou que venha uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, algum questionamento da falta dessa regra. Para fechar, a progressividade, então, eu disse, na educação foi bem sedimentada, na saúde nem tanto. Sanções. Ou seja, há na Constituição a definição de punições, de sanções pelo descumprimento do gasto mínimo em saúde? Há sanções pelo descumprimento do gasto mínimo em educação? Quais as regras de cada lado? E aí eu já começo direto dizendo, a educação não brincou com as vezes em que a União deixou de gastar o que deveria. Porque com as mudanças que houve no texto constitucional, não aplicar, não complementar, se tornou crime de responsabilidade do governante.
Não aplicar o mínimo que se deve, sobretudo a complementação, tornou-se crime de responsabilidade. Para quem não sabe, crime de responsabilidade é infração político-administrativa punível com a perda do mandato eletivo e a inelegibilidade do governante. É sanção séria, consistente. Além, claro, de poder ensejar, como eu falava há pouco, uma possibilidade até de intervenção da União sobre os estados e dos estados sobre os municípios. Tanto no que se refere à saúde e à educação, essa já é uma regra comum de ambos. A intervenção federal e a intervenção dos estados nos municípios é uma regra comum a ambos, de sanção. Agora, quais são as sanções específicas da saúde? Se ainda está omissa a própria regulamentação. Por que a União é regressiva e por que os estados são omissos? Na verdade, eu vou chegar a usar uma terminologia do direito tributário. Talvez o ouvinte posteriormente, o telespectador não entenda, mas só retomar. O direito tributário usa uma terminologia de evasão fiscal para quando você burla o sentido, a finalidade, e não paga o tributo devido. Pois eu quero sustentar com vocês um debate que na saúde tem havido uma evasão fiscal de despesa. Estão burlando o sentido, a finalidade da emenda 29. Existe uma evasão fiscal de despesa, uma guerra fiscal de despesa. E a fatura, mais uma vez, recai no lado mais fraco, que são os municípios, até porque eles estão lá na linha de frente com o cidadão, o munícipe que entra com as ações judiciais. Então, as sanções para a saúde, elas são brandas, elas, na verdade, envolvem um alto grau de discricionariedade política na sua avaliação. Agora, na área da educação, as regras, pelo menos no nível constitucional, elas são mais severas e, inclusive, repercutem, como eu disse, na responsabilidade pessoal do gestor. Responsabilidade pessoal do gestor. Claro, é um mal que também vai passar bem ou mal por um crivo, porque crime de responsabilidade não é um algo tão automático, mas já é um grande peso, já é uma avaliação consistente. E é nesse sentido que eu quero terminar. As sanções da área da saúde ainda são tímidas. Os instrumentos ainda são insuficientes. E aí eu quero desafiar a ideia de a gente começar a exigir que a União, e aí talvez até para vocês consultarem o dispositivo, no artigo 160 da Constituição, no parágrafo único, prevê a possibilidade de a União reter o repasse dos entes menores, sobretudo estados e também os municípios, o repasse do Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios, se eles não aplicarem o mínimo em saúde. Mas por que a União, diante da nota técnica do próprio Ministério da Saúde, que diz que 3 estados não aplicaram o mínimo em saúde, não cortou o repasse deles? Vejam como há uma incoerência. Existe uma regra que manda punir, a União sabe que não aplica, mas ela própria não cortou. Sabe quem está mandando fazer esse corte, essa retenção de recursos para solver, para pagar o mínimo em saúde? A Justiça Federal. São as ações civis públicas que eu vinha dizendo para vocês. Então, a saúde, comparada do ponto de vista de financiamento, só de custeio, eu não estou falando das outras perspectivas organizacionais, as suas próprias formas de organizar o seu sistema, não, só o custeio. E o custeio sedimentado na Constituição. A saúde, quando comparada à educação, tem muito que aprender com a educação. A não deixar, e aí me permitam situar historicamente, sabe quando que a emenda 29 veio em 2000? Quando o governo, pressionado na época de Jatene, depois com a mudança para o José Serra, aceitou a pressão do movimento sanitarista, mas fez um acordo quase que dando um drible na demanda da sociedade. Eu te dou, mas não te dou. Ou seja, eu passo a emenda 29, mas remeto para a lei complementar, que é uma forma de negar a plena eficácia dessa conquista. Então, historicamente, o ano de 2000 foi logo depois do ano do acordo com o Fundo Monetário Internacional. A gente estava ali naquele momento crítico do plano real, com uma especulação grande. Conquistamos um mínimo constitucional da saúde, mas não conquistamos do ponto de vista efetivo, do ponto de vista sistemático, porque ainda não temos mecanismos de assegurar progressividade. E uma vez que a gente assegure progressividade, conquistas qualitativas. Enquanto não se conquista isso, o que nós vivenciamos? Um varejo de ação judicial, pingando demandas pontuais. Por isso eu falei varejo, um balcão individualizado, que não resolve na origem o principal problema. E qual que é o principal problema?
garantia mínima de custeio. Garantia básica, estrita, de um custeio permanente, um custeio que você possa exigir e controlar como política pública, e não apenas como uma opção política do gestor de plantão. Bom, os dados específicos da pesquisa, as tabelas, aí se vocês tiverem interesse, eu disponibilizo e a gente comenta no debate. Eu acho que eu já me estendi um pouco além do tempo básico, né? Até porque a prioridade aqui é debate. Espero que a síntese da ideia tenha sido transmitida a vocês e que a gente consiga agora, a partir de então, promover esse debate. Mais uma vez, obrigada.